ó Deus, Deus de Israel, aqui estamos nós, Senhor amado. Nós viemos te buscar. Eu disse que essa é a melhor parte da vida. É o tempo que nós investimos no Senhor. O ser humano demora uma vida inteira para entender isso. E alguns morrem até sem ter desfrutado, tendo se privado uma vida inteira dessa vida abençoada que quem anda com o Senhor tem. Não é uma vida fácil, mas nada é fácil. Mas é uma vida gloriosa. Eu posso dizer que eu confio no Senhor. Eu sou totalmente convicta que a sua fidelidade é eterna. Eu posso gritar o tempo todo e dizer que o Senhor nunca falha. E que todos que confiam no Senhor e que dão o controle da vida ao Senhor, não sofrem derrotas. Muito obrigada por entender isso, Senhor. Eu vejo pessoas sofrendo, as forças sendo minadas dia após dia, sem ânimo nenhum, sem esperança, porque insistem em viver uma vida longe do Senhor, ou uma vida sem entrega, até aparentemente com o Senhor, mas uma vida sem entrega. Não tem vitória sem entrega. Mas quando nós nos entregamos de verdade ao Senhor, a nossa vida é uma vida honrada, uma vida cuidada. E eu quero nesta manhã de domingo te glorificar pela vida, pela salvação principalmente, pelo nome escrito no livro da vida. Eu quero glorificar o Senhor porque o Senhor nos salvou. Nós somos os mais beneficiados, nós somos muito abençoados por isso, Senhor. Muitas pessoas estão penando absurdamente em religiões, com um fardo religioso, com uma visão tão equivocada, tão cega da vida. Quantas pessoas que estão aceitando o sofrimento porque a religião disse que é um karma e elas não têm o que fazer. Tudo que o melhor que tem a fazer é aceitar, pagar toda a fatura que veio da vida passada, para quem sabe ter uma vida boa numa próxima oportunidade. Quantas pessoas que estão penando horrores, Senhor, por causa dessa fé. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que aceitar. Eu tenho que sofrer mesmo. Eu fui ruim na vida passada, agora eu tenho que penar nessa. Mas eu não adianta, eu estou indo longe, mas posso aqui tão pertinho. Quantos cristãos que não reagem em nada, porque não sabem lutar contra o mal, e não sabem tomar posse das promessas, e muitos até são ensinados a conformar com uma vida sem resultado, porque se buscar um pouco mais pode perder a salvação. E assim, Senhor, tantas pessoas perdem a vida, perdem anos de vida, se privam, são privadas, mas eu tenho que te glorificar tanto, por ter a revelação da palavra, por ter entendimento, por te servir com liberdade, sem escravidão, sem peso, sem fardo, por conseguir entender as coisas de maneira a te buscar com prazer, não muitas vezes com tristeza, como às vezes vemos alguns, sem prazer, sem alegria, com tristeza mesmo. Parece que tudo é tão chato, tão pesado, mas à medida que nós vamos te conhecendo, nós vamos vendo o quanto é prazeroso te conhecer, andar com o Senhor, viver ao seu lado. Obrigada por tudo, Jesus, principalmente pela salvação e a revelação da tua palavra. A revelação. Eu estou aqui com muito prazer e eu creio que todos que estão também estão com prazer, têm prazer
estão felizes, estão alegres, porque disseram, vamos à casa do Senhor. O marido disse à esposa, a esposa ao marido, os filhos, vamos à casa do Senhor. Hoje nós estamos felizes porque nós estamos indo glorificar o Senhor, adorar o Senhor. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque eu tenho os meus comigo. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Senhor deu força à minha mãe lá atrás para orar tanto, para lutar tanto. E eu te peço que muitas outras mães tenham essa mesma força, porque vale a pena. Esposas lutarem por seus maridos, ou maridos pelas esposas, e assim por diante, que eles não desistam, porque realmente vale, e vale muito, Senhor, que as famílias sejam salvas, que todos sejam libertos, que essa pessoa que hoje está aqui sozinha, amanhã possa estar do lado dela, toda a família dela, para a glória do Teu nome. Eu sei que essa palavra vai se cumprir na vida de cada um, porque crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, isso é fato. Então, Senhor, muito obrigada, porque quem está escondido no Senhor tem garantia de vitória, certeza de milagres. Obrigada por tudo, meu Deus. Assuma o controle dessa reunião, nos dê graça, unção, inspiração, virtude, poder, meu Pai. Nos dê força para seguir nessa direção, sem nos desviar dela, nem um milímetro, nada, mas sempre muito focados. Eu te peço que não venhamos nos distrair. Abençoa, fala aos corações, e que ao sairmos daqui, possamos sair renovadíssimos, fortalecidíssimos, cheios do Teu poder, unção. Ó meu Deus, que a Tua palavra possa tocar cada coração, que ninguém saia da mesma maneira, para a glória do Teu nome. É o que pedimos, Senhor, agradecemos. Eu repreendo obras armadas, preparadas, arquitetadas, planejadas contra cada um de nós, contra a igreja, contra nossos templos, nosso povo, Ministério Mudança de Vida. Eu repreendo contra cada um que aqui está. Eu repreendo todo laço, toda armadilha, toda obra do inferno, tudo que tem sido armado no mundo espiritual contra nós destruímos no nome de Jesus. Esse nome tem poder, então nenhuma força maligna pode resistir. Nós destruímos no nome de Jesus, quebramos inveja, olho gordo, maldade, palavras contrárias, maldições, praguejamentos. Nós destruímos tudo em nome de Jesus Cristo e tomamos posse de libertação da angústia, da falta de paz, do cansaço, do estresse, da preguiça espiritual. Nós repreendemos agora em nome de Jesus e tomamos posse de libertação e uma reunião poderosa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Toda honra, toda glória e todo louvor, toda adoração sempre. Ele é Deus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. O Espírito é esse. É mesmo. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Amém, graças a Deus. Vamos lá, nós vamos ler 3 referências, nós vamos por partes e analisar cada uma delas. 1 Samuel 16, nós vamos ler o 14 e o 15. Primeira Samuel 16, (14 e 15). Eu queria muito que você prestasse muito atenção, não deixasse, não permita que o mal roube a sua atenção. Essa história aqui é muito forte. Um exemplo de tudo aqui você encontra, de tudo que você não deve fazer. A direção que você não deve seguir de jeito nenhum.
1 Samuel 16, 14 e 15. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Se nós lermos o 13, fala aqui, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E aí, enquanto o Espírito de Deus se apossou da vida de Davi, ele se retirou da vida de Saul. Mas vamos puxar lá de novo a história, o início da história do Saul. Eu gosto de lembrar que Saul foi aquele tipo de pessoa com tudo para dar certo. Um homem de boa aparência, que não tinha nenhum problema de saúde, nem problema físico, que parece ser um homem de inteligência, não sábio, mas tinha inteligência. Então nós vemos que não foi criado por uma família miserável, que alguém sempre quer puxar alguma coisa, bom, é porque teve falta disso ou daquilo, não. O Davi teve uma vida bem mais difícil do que a dele. O Davi, sim, teve uma vida muito difícil. Veio de uma vida bem difícil. O Saul já não. A vida dele não era uma vida tão difícil. Tinha boa aparência, um rapaz alto, bonito, de boa aparência. A Bíblia diz que os mais altos batiam no ombro dele. Então eu creio que era aquele rapaz que as pessoas olhavam assim e diziam: uau, rapaz interessante, bonito. Nossa, esse rapaz tem tudo para arrebentar. Foi o primeiro rei de Israel. Quando ele foi ungido a rei, o Espírito de Deus tomou a vida dele e aconteceu uma coisa inédita, que não acontecia. Uma pessoa que não era profeta, viver aquela experiência. Ele profetizou junto com os profetas. Ou seja, Deus falou pela boca dele, como falou pela boca dos profetas, como falava pela boca dos profetas. E aquilo virou um provérbio no meio deles. Todo mundo dizia, né? Saul profetizou entre os profetas, Saul profetizou entre os profetas. Isso correu para tudo quanto era canto, que Saul profetizou entre os profetas, porque era algo assim, inédito, algo nunca visto. Nunca visto. Então ele viveu coisas com Deus, e Deus deu a ele o privilégio de viver realmente incríveis. Mas Saul era um sujeito muito fraco interiormente. Ele foi um sujeito fraco demais e ele não trabalhava as suas emoções. Ele tinha uma necessidade de vender uma boa imagem para as pessoas. Ele não era aquilo, mas ele queria que as pessoas vissem que ele era, porque ele era complexado, covarde, carente. Então ele tinha uma necessidade de atrair as pessoas. De que maneira? Não desagradando. Então ele não conseguia desagradar. Ele tinha então aquela necessidade de agradar. E como que ele agradava? Se fazendo uma pessoa amiga, confiável, não negando o que elas estavam falando, aceitando o que elas estavam propondo para ele, etc. E
começa, porque é aquilo, né? Você vai entrando, você vai para uma direção, se você não acordar que você está na direção errada, você vai entrando, e a tendência é você se aprofundar naquilo cada vez mais. Porque tudo que você começa a fazer, e vai fazendo, vira um hábito. Aquilo se estabelece. Aquilo se torna você. Foi o que aconteceu com ele. Ele não combateu a covardia. A covardia dele era já em relação às pessoas. Sabe quando você está diante de alguém que você podia dizer não para ela e você não diz? Você podia ser franco com ela numa área, mesmo que ela até não vá gostar, mas você falou, olha, não é assim, não pode ser assim, não vou fazer isso aí, isso eu não posso fazer. Mas o medo dela ficar com raiva de você, faz você dizer sim para ela. Ai. Só que esse sim pode bater de frente com o que Deus te mandou fazer. Com o que Deus, é igual, quantas vezes eu já vi gente dizer que comprou coisas sem querer, porque não deu conta de dizer não para o vendedor. Verdade. Não deu conta de dizer. Fez dívida, mas uma criatura, ela dizer não vou pegar, não quero. Não dei conta. Então, às vezes, você não imagina até onde o nível, quando a gente fala de covardia, às vezes as pessoas não têm noção até onde a covardia pode levar uma pessoa. Eu tive uma moça que trabalhou para mim, que ela olhava as coisas na vitrine e não tinha coragem de perguntar, de tanto complexo e medo. Mas medo do quê? Tinha medo. Uma covardia de perguntar o preço. Você fala, mas isso não tem sentido, mas você não, talvez muitos não tenham noção, talvez tenha, outros não, do que pode acontecer no interior de uma pessoa se ela não olhar para aquilo como um problema que precisa ser tratado. Às vezes a pessoa, ela acha que aquilo não é nada, ela vai vivendo, mas ela tem um problema. E ela não está tratando aquilo. Ela não está encarando aquilo como um problema, e é um problema. Você não conseguir dizer não para uma pessoa em algo que não vai ser bom para você, que vai te prejudicar. Foi isso que o Saul fazia. Foi isso que ele fez, e foi aí que foi a derrota dele. Porque Deus mandava ele fazer algo, e ele fazia diferente. E era por pura covardia. E o que é pior, ele era um sujeito, porque é inerente a esse tipo de gente, a justificar, argumentar, tentar tampar uma mentira com outra mentira. Isso vira uma bola de neve. Deus mandava ele fazer de um jeito, ele se precipitava, ele se apavorava com as coisas, ele era uma pessoa muito, penso uma pessoa fraca. Como eu já disse antes, o que Davi era baixo, mas um gigante por dentro. Ele era grande por fora, mas um anão por dentro. Então ele era muito pequeno, o interior dele. Ele era aquele tipo de pessoa muito fraca emocionalmente, e que não encarava isso de frente. E isso foi destruindo com ele, porque ele só agradava pessoas, não agradava a Deus. Você estuda a história dele, você vê que ele é um sujeito que tomava decisões precipitadas. Numa situação, ele quase prejudicou o filho dele, porque ele fez um juramento lá, absurdo, que por pouco ele não destrói com Jonatas.
pouco. E por que ele fazia essas coisas? Porque ele não pensava nas consequências. Sabe aquele tipo de gente que acha que pode controlar as coisas, mas não pode? Às vezes você até acha que pode controlar, porque você acha que pode se controlar, mas você não pode controlar o que está ao teu redor. Então você precisa analisar absolutamente tudo, porque às vezes até você pode, digamos, se controlar. Mas se você não controla o que está ao teu redor, se você não controla as pessoas que estão ao teu redor, então você precisa pensar no que você está fazendo. E ele não pensava. Então ele dava ordem sem sentido, ele desfalecia o exército e não deixava, vai lutar sem dormir, sem comer, começava a desfalecer, porque ele não analisava as coisas, ele foi se perdendo. Só que até então ele tinha o Espírito de Deus. Você vê que o Deus estava lutando com ele. Mas chegou o momento que tanto fez, que o Espírito de Deus se retirou dele. E quando o Espírito de Deus se retirou, e eu já falei para você que um lugar vazio é um lugar, então você não é porque está vazio que não é um lugar vazio, ele pode estar vazio, mas é um lugar que pode colocar qualquer coisa lá. E vazio não vai ficar. Então, quando o Espírito de Deus se retirou dele, Deus permitiu que um demônio passasse a atormentar a vida dele. Aí ele que já não era um sujeito equilibrado, aí ele ficou louco. Ele foi enlouquecendo dia após dia. Ele não tinha paz para dormir, não tinha paz para comer, não tinha paz para viver. Aquele demônio só se ausentava dele quando Davi, que tinha o Espírito de Deus, vinha e tocava a harpa para ele. Era quando ele tinha um pouco de sossego, de alívio. No mais, ele era uma pessoa atormentada. Os oficiais, as pessoas que trabalhavam com ele, percebiam quanto ele era atormentado por aquele demônio. Atormentado. E pergunta se ele buscou libertação para Deus, em Deus, se ele buscou arrependimento. Ele não buscou. Eu quero dizer uma coisa para você, muito importante. A maior vitória, a maior conquista de uma pessoa, não é a casa que ela compra, o carro, o emprego, a promoção, o salário, ter um filho, uma mulher, um marido, não sei. É a capacidade de se arrepender. Diga isso comigo. A maior vitória da minha vida, a minha maior conquista, é a capacidade de me arrepender. Porque você pode achar que isso não é nada, mas muitas pessoas já não conseguem mais se arrepender. E acabou para elas. Ah, bicho, mas enquanto Jesus não vier, não pode ser salva? Ela pode, só se ela se arrepender. E como que ela vai se arrepender se ela não tiver o Espírito Santo? É impossível uma pessoa se arrepender sem o Espírito Santo. E algumas tanto faz, que o Espírito Santo se retira delas. E no máximo que elas vão conseguir será chorar e sentir remorso. E voltar a fazer tudo de novo. Porque arrependimento significa mudança. Você vê que o Saul só tinha remorso, porque ora ele chorava, ora ele se arrependia, dava um tempo a ele fazendo tudo de novo, a mesma coisa que ele tinha se arrependido e chorado, que não ia fazer mais. É impressionante a quantidade de vezes que você vê o Saul com medo, o exército com medo, o Saul chorando, o Saul se arrependendo, com remorso. Aparentemente se arrependendo, mas não era remorso, ele voltava a fazer tudo de novo. Você vai ver na história do Saul, você vê, ora, ele está,
vou matar, vou fazer, vou isso, aquilo. De repente, ele está lá arrependido daquilo, de repente ele fazendo de novo. Então ele nunca se arrependeu. Aparentemente achava-se que ele estava arrependido, mas ele não estava arrependido, ele estava só com remorso. Aquilo incomodava, é que a alma pesava demais, quando a pessoa vai fazendo muita asneira, e a angústia vai batendo, claro, ela vai ficando desesperada, chega um momento que ela quer se livrar daquele desespero. Então aí ela acaba de desespero, ela chora, e todo mundo sabe que chorar, por isso que não se ilude com o choro, porque todo mundo sabe, isso é normal, isso é uma reação química. Todo mundo, quando chora, se sente melhor. E não necessariamente se arrependeu e está cheio do Espírito Santo. Chorar por chorar não significa nada. Qualquer pessoa, quando chora, se sente melhor. Então, achar que por lágrimas, vão convencer a Deus, ou alguém que tem visão da vida, sabe que qualquer um pode chorar. É igual rir para você, né? Não são só os sinceros que riem, os falsos também riem, são capazes de rir, e chorar também. Que é uma pessoa mais desequilibrada, falsa, sem sinceridade nenhuma que o Saul. E vai ver o tanto que chorava. Chorava, e mudava alguma coisa? Não mudava nada. É que quando apertava aquele desespero, claro, né, que dá um desespero, você quer gritar, chora, que não sei o quê, mas não mudava nada aqui dentro. Passava, ó ele querendo matar o Davi de novo, ó ele fazendo tudo errado de novo. Não mudava. E quando o Espírito de Deus se retirou dele, aí é que a coisa desandou. Até então, com todas as besteiras que ele fazia, você vê que Deus lutava com ele. Mas chegou um ponto que não teve mais o que fazer, o Espírito de Deus se retirou dele. E aí, quando o Espírito de Deus saiu, um demônio passou a dominar a vida dele. E ele está escrito aí na sua Bíblia, atormentado dia e noite. Atormentado. Por isso que você vê que quando uma pessoa é atormentada, ela não tem paz. Isso não é normal. Isso não está certo. Uma pessoa que não tem paz para comer, para dormir, para viver, ela não tem paz, ela é atormentada. Tem algo errado. Porque quando a gente tem o Espírito de Deus, você pode até ter momentos difíceis na tua vida, mas você supera, você tem paz. E tem gente que não tem paz, vive atormentado. Vem aqui para o 28. Para eu te mostrar isso aqui. 28, 4 a 9. Olha o quanto isso é sério. Depois que os filisteus se reuniram, 1 Samuel 28, 4 a 9. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem. Enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa, quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Isso aqui era rotina, contínuo. Continuamente você vê, ele era um medroso de alma, infelizmente, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, preste muita atenção, não distrai não, ó. Ele consultou o Senhor, este não lhe respondeu. Mas por que não respondeu? Porque com aquele coração, Deus não podia responder. Tinha que haver o quê? Arrependimento. Então, claro, ele buscou o Senhor, eu vou te mostrar que não tinha arrependimento nenhum, porque olha isso aqui, ó. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por ir, nem por profetas. Então, olha isso aqui.
Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite. Foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Até então ela não tinha, ele estava disfarçado, ela não detectou que era ele. O que Saul fez, olha isso aqui, diga comigo: ele eliminou da terra de Israel os médiuns e os que consultam espíritos. Ok, por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Porque essa era a visão da feiticeira. Saul, o rei Saul, tinha trabalhado com toda a força para acabar com a feitiçaria em Israel. Quando que ela poderia imaginar na vida dela que o próprio rei Saul estaria diante dela? O homem que trabalhou com toda a força para acabar com a feitiçaria em Israel, agora estava consultando uma feiticeira, buscando a feitiçaria para a vida dele. Como foi? Um erro, uma sucessão de erros, de falta de temor, de falta de temor a Deus total. Um homem que conhecia o poder de Deus, só alimentou a falta de temor, nutriu a falta de temor, e a falta de temor, não tinha temor em mentir, não tinha temor em desagradar a Deus, não tinha temor em fazer as coisas do jeito dele. A necessidade de agradar pessoas era maior do que de agradar a Deus. Ele não agradava a Deus, ele só agradava as pessoas. Ele agradava a ele e agradava as pessoas. Um sujeito complexado, um sujeito arrogante, um sujeito fraco, covarde ao extremo. Foi isso que ele desenvolveu e foi se tornando ele, porque ele não trabalhou. Porque foi fazendo. Você mente hoje, mente amanhã, mente depois, mente, mas você vai ficando bom na mentira. Ixi, vai ficando bom para danar. Você tem uma necessidade grande de agradar um e outro, você vai ficando aquela pessoa cada dia mais. Aparentemente, todo mundo olha: nossa, que pessoa boa, que pessoa legal, que isso, aquilo. Mas, na verdade, uma pessoa, quando tudo importa, gente, nada significa. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem como. Você pode ser o seu melhor amigo, seu marido, sua mulher, seus filhos. Não tem como você agradar a Deus e agradar eles o tempo todo. Não, alguém vai ter que receber um não. E vai ter que ser as pessoas e não a Deus. As pessoas terão que receber não. E elas nem sempre vão gostar. Porque as pessoas não gostam de ser contrariadas. Saul contrariava a Deus, mas não contrariava pessoas. E não estou dizendo que a gente tem que ser uma pessoa insuportável e o chato e isso, não é isso. Estou dizendo que muitas vezes nós vamos ter que agir de maneira que nem sempre as pessoas vão gostar. Às vezes algumas até rompem com a gente por causa daquilo. Mas vai fazer o quê? Se ele tivesse feito isso, ficado com o que Deus tinha mandado ele fazer, ele não tinha se arruinado. Aí ele se perdeu de Deus, não encontrou mais, porque não se arrependia. Aí no apuro, ele estava num apuro, ali ele estava cercado. Ele buscou a Deus, mas buscou a Deus do jeito dele, que é o que muita gente faz. Mas eu estou buscando a Deus. Mas eu estou. Vai ver como é que o sujeito está buscando a Deus. Sem temor, sem mudança, sem arrependimento, sem mudança de coração. Eu estou buscando a Deus. Talvez está buscando igual Saul, sem nenhuma mudança. Claro, Deus não vai responder. É simples.
que ele fez quando Deus não respondeu? Ele foi lá, botou a boca no pó, vestiu pano de saco, jogou cinza na cabeça, e jejuou e orou até Deus responder. Não foi isso? O que ele fez? Ah, não me responde? Acha uma feiticeira para mim. É o que muita gente faz. O senhor não vai me responder? Não, Deus. Então tá bom, vou fazer do meu jeito. Também não vou mais na igreja, não vou mais buscar nada. Também não vou fazer mais isso aqui. O senhor não vai me abençoar na minha vida financeira? Também vou me meter em mais encrenca mesmo. Agora que eu vou soltar esse cheque sem fundo mesmo, que eu vou pedir dinheiro emprestado, que eu vou procurar aquele agiota mesmo, que eu vou fazer isso. Nossa, parabéns para você. Lindo, lindo, lindo. Parabéns. Agora que eu vou mesmo danar, vou sair na noite, vou beber, vou fumar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Nossa, uau, parabéns. Lindo, show de bola. Como eu disse, como o Tiririca, fantástico. Uma coisa incrível. Você pensa que eu já não encontrei muita gente assim? Deus não vai me responder? Ok, vou fazer agora tudo do meu jeito. Legal. Ele fez mesmo. Não vai me responder? Acha uma feiticeira para mim. Se Deus não me responde, então me arruma uma feiticeira e manda ela. Eu vou lá, eu quero que você invoque o Espírito para mim. Ele queria que ela invocasse o Espírito de Samuel. A mulher mesmo não tinha detectado que era ele. Porque isso tudo aqui que você olha e fala assim, gente, isso acontece mesmo, acontece. Você vê que as coisas que você vê, que você fala, nossa, mas o ser humano está perdido mesmo. Você vê que ele já está perdido há muitos anos. Há milênios que ele está perdido. Sem Deus ele tá perdido, está acabado. Entendeu? Desde quando Adão e a Eva pecaram lá, tudo perdido. É isso aqui, ó. Não me responde? Então acha uma feiticeira para mim. Não me responde? Então agora também não vou fazer mais nada. Como se eu posso medir força com Deus. Eu posso medir força. Agora eu não obedeço, eu não dizimo, eu não oferto, eu não faço isso, não faço aquilo. Como se Deus fosse perder com isso. Gente, o ser humano, às vezes o diabo engana o ser humano de tal maneira que a pessoa loucamente acha que ela está medindo força com Deus e Deus vai perder alguma coisa. Deus é que vai perder alguma coisa. A própria mulher disse, não, isso é uma armadilha para mim. Porque o Saul trabalhou veementemente com toda a força para exterminar com os feiticeiros. Olha só, aquilo que ele combateu, ele agora estava abraçando. Aquilo que ele criticou, aquilo que ele trabalhou para acabar, agora ele estava defendendo. Quantas vezes a gente vê o discurso das pessoas mudarem? Mudam. O que defendia ontem é o que abraça hoje, o que criticava ontem é o que levanta e eleva e levanta até bandeira hoje. O que ontem estava tudo errado, agora não, agora está certo, agora eu quero, agora. Ontem ele estava acabando, lutando para exterminar com os feiticeiros, os médiuns, as feiticeiras de Israel. Agora ele estava lá consultando uma. O salário do pecado é a morte. Uma pessoa, quando embrenha no pecado, ela acha que ela tem controle, mas não tem. O diabo não precisa de uma grande abertura para destruir com a vida de uma pessoa. Basta uma pequena rachadura para ele alargar e desgraçar com ela. Uma pessoa acha que o diabo vai entrar na vida dela só por intermédio de uma área. Eu sou mentiroso. Se ele entrar por uma, ele vai dominar toda a tua vida e vai desgraçar com você. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Então, para quem acha, quem tem a visão de coragem apenas quando enfrenta alguém para bater, ou para isso, aquilo outro, está muito enganado. Coragem em enfrentar a vida, coragem para fazer a vontade de Deus, quando tudo te puxa para outra direção, quando às vezes as pessoas que estão do teu lado não vão aceitar, não querem aceitar e você resiste firme. Coragem para entrar no propósito e ficar nele, quando
quando tudo te leva a sair, porque parece que é fardoso demais, e você tem a coragem de resistir e enfrentar tudo aquilo. E por aí vai, abre. Ele tinha combatido a feitiçaria. Talvez muitas pessoas outro dia estavam combatendo coisas que hoje estão abraçando. Combateram ontem coisas que hoje aceitam, defendem, enaltecem. Ontem estavam contra, hoje estão aliadas, se aliaram. Isso é muito sério. Muito sério. Ele tinha lutado para exterminar a feitiçaria, agora estava ali, aliada a uma, compactuando só não, buscando para a vida dele, a feitiçaria. Você vê, a gente lê, parece que tem coisa assim que você fala, gente, mas isso é muito louco, uma coisa dessa é uma loucura, mas é loucura. Ah, mas isso acontece comigo, pode acontecer com qualquer pessoa, comigo, com você, qualquer um de nós, se nós não vigiarmos, eu vou dizer de novo, pode acontecer com qualquer um de nós. Eu posso ser uma pessoa maluca, totalmente débil, com uma mente débil, se eu não vigiar. É muito fácil você adquirir uma mente débil. É muito fácil você ficar com uma mente desequilibrada. É muito fácil. Basta você ir entrando permitindo que o mal te conduza para uma direção errada. E você acha que tem controle. Todo mundo acha que tem controle sobre o que está ouvindo, tem controle sobre o que está vendo, tem controle sobre o que está fazendo, tem controle. Eu falava no rádio na sexta-feira e vou repetir isso aqui. A Eva, por que a Eva deu conversa para a serpente, esticou papo com ela? Porque ela achou que tinha controle sobre a situação, e ela não tinha. Aquela informação mentirosa que a serpente passou para ela, diga comigo, era tudo que ela não precisava saber. Ela achou que ela tinha controle sobre o que ela estava ouvindo, e ela teve. Por isso que eu te falo, cuidado com o que você ouve. Porque às vezes você acha que você tem total controle sobre o que você está vendo, ouvindo, falando. Não tem não, viu? Você está muito enganado. O que eu mais vejo é gente caindo, despencando, por causa de curiosidade diabólica. Quer saber, quer ouvir, quer isso, quer aquilo. E tem coisa na tua vida que era tudo que você não precisava ter ouvido, nunca precisava ter visto, você não precisava daquilo, você podia ter saído fora daquilo. Mas tem gente que está vendo o perigo e está entrando. Ele quer saber, ele quer ouvir, ele quer ver, ele quer isso, quer aquilo. E não está protegendo o que é mais importante, a vida espiritual. Proteja a tua vida espiritual. Parece que as pessoas, elas protegem o carro, vai lá, faz cristalização na pintura, e faz não sei o que, blindam os carros, faz isso. Não blinda a alma, não blinda o espírito. Não cristaliza, não faz nenhum preparo para o espírito fica assim, ó, tanto faz. E se a tua vida espiritual fracassar, acabou a tua vida. A Bíblia fala que se uma pessoa não conseguir mais se arrepender, porque tem alguns que ele pega e fala, depois eu peço perdão, aí Deus é misericórdia, Deus é amor, vai filhinho nessa, uma hora você perde o Espírito Santo, não consegue mais se arrepender, acabou a tua vida, vai para o inferno. Porque a pessoa só se arrepende através do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não habitar mais em você, acabou. Ah, mas ele não vai habitar. Como é que ele vai habitar numa pessoa que não muda? Que não tem arrependimento, só tem remorso. Mentiu ontem, pediu perdão, se arrependeu, chorou. Desidratou de chorar, hoje mentiu de novo. Isso é mudança? Isso é mudança? Que mudança que nada. Consciente. Saul foi procurar a feiticeira sem consciência. Ele sabia ou não sabia o que estava fazendo? Sabia totalmente. O homem que tinha combatido a feitiçaria.
Então tem coisa que as pessoas estão fazendo, assim, consciente, está certa, ela sabe, está preparada, a intenção é aquela mesma, é daquele jeito mesmo, não tem o que justificar, pode até querer justificar, mas a verdade é uma só. Sabe o que está fazendo, e está fazendo consciente, e sabe que está errado, mas está fazendo. E acha, porque a consciência já está cauterizada, que no final tudo vai terminar bem. Não vai. Não vai, isso não é terrorismo, não é para te assustar, mas é para botar temor. Não vai. Não vai. Está aqui, ó. Esse aqui foi o fundo do poço dele, porque daqui ele se suicidou. Aí as pessoas falam, não, Deus guarda a gente, Deus vai... Eu conheço gente que foi, pregou, ensinou e se suicidou. Eu conheço gente que, depois de ter feito tanta coisa boa, foi enlouquecendo, foi parar no manicômio. Se tornou doente, doente endemoniado, porque aquilo é demônio. Mas por quê? Não teve mais, você expulsava, aquilo voltava. Por quê? Porque o diabo tem controle sobre a pessoa. Mas por que o diabo tem controle sobre a vida de uma pessoa? Quando ela é praticante do pecado. Quando ela é praticante do pecado, o diabo vai ter poder sobre a vida dela. O diabo só não tem poder sobre a vida da pessoa que é praticante da santificação. Aí, bispo, mas e se eu peco? Não, eu peco, você peca, nós pecamos. Mas a ideia é que jamais sejamos praticantes. Eu pequei, fiz essa besteira aí, mas não vou fazer mais. Eu não sou praticante disso. Isso já aconteceu como um acidente, mas não vai acontecer. Eu não saio ali pensando que eu vou bater no meu carro. Alguém vai bater em mim, eu vou bater em alguém. Se acontece, foi um acidente, ninguém sai, a não ser que esteja maluco, acordeu doido da cabeça, do contrário, ninguém faz isso. Ninguém sai pensando que vai voltar com o carro arrebentado. Então a gente sempre levanta com aquela visão que eu vou fazer tudo certo. Tudo certo. O diabo te tenta de cá, te tenta de lá, mas não vou ceder. De repente acontece você ceder para algo. Mas não sou isso aqui, não aceito isso, me perdoa, meu Deus, não volta a fazer. Então, porque você é praticante da santificação. Agora, tem os praticantes do pecado consciente. O Saul se tornou um praticante do pecado consciente. Ele sabia o que era errado e ele fazia. Então, tem gente que sabe que mentir, que enganar, que viver desagradando a Deus, que viver na carne, não dizima, não oferta, faz negócio errado, vai para lá, vem para cá, tudo errado, conscientemente. É consciente. Está com a vida errada? Consciente. Então é um praticante. Então você expulsa, por que volta aquele problema? Por que aquele problema volta na pessoa novamente? Porque o mal continua tendo controle. Eu posso aqui, capeta, legiões de demônios, caixa de demônios, vai desalojando, espírito da enfermidade, espírito da derrota, vai desalojando a vida dessa pessoa. Agora, eu te dou uma ordem, pega a tua bagagem e sai, demônio, em nome de Jesus. Ele tem que sair, porque o nome de Jesus é poder. Mas acontece que a criatura sai daqui, ela continua praticando. Então, quem é o Senhor da vida dela? Diga, o diabo. Diga, o Senhor é o diabo da vida daquela pessoa. Porque ela continua praticando a mesma coisa que quando ela recebeu a oração, ela chegou praticando. Quando ela saiu, ela continua. Então, claro que aquele problema vai continuar na vida da pessoa, na vida sentimental dela, na saúde dela. Tem gente que a gente ora e ora e ora e não há meio. Por fim, você tem que sentar e dizer assim, não, minha filha, você vai revelar aí. Assim não dá. O que é que está oculto aí? Porque às vezes a pessoa não é sincera com você. Você está se esgoelando com o inferno e guerreia com o inferno e faz jejum. Mas, meu Deus, por que essa pessoa não é liberta? O que acontece? Aí chega a hora de descobrir. Tem brecha pesada lá.
pessoa ser expulsa, a pessoa sai, volta a praticar a mesma coisa. Não muda nada na vida dela. Ela é praticante do pecado. Por isso que o diabo continua sendo o senhor da vida dela, conduzindo a vida dela. Por isso que a vida financeira dela não vai, porque a saúde dela não vai, aquele problema não muda, aquilo vai e volta. Por quê? Tem brecha pesada lá. Tem brecha, e das grandes. Porque, vem cá, o nome de Jesus é poder. Você expulsa, o mal saiu, por que ele está voltando? Tem uma explicação, que aí, a pessoa tem que ter consciência. Por que o capeta está voltando? Por que ele ainda está voltando na sua vida? Ele está tendo espaço para entrar, porque está vazio. E um lugar vazio é um lugar. Se você não está cheio do Espírito, se o Espírito Santo não está aí, é porque tem alguma coisa errada. Então está vazio. Aí o diabo vem e ocupa o lugar de novo. O problema continua lá. Aquilo não se resolve nunca. Estou me fazendo entender? 1 Samuel 31, 1-6. Agora aqui foi o fim de tudo. E eu queria que você prestasse muita atenção ao fim de uma pessoa que só faz escolhas erradas, que um dia foi cheio do Espírito Santo, profetizou entre os profetas, foi um cara glorioso. Não era falta, o problema dele não era falta de dinheiro, não era falta de poder, não era falta, ele não tinha falta de nada, ele tinha mulher, tinha filho, tinha tudo que uma pessoa possa querer, só não tinha Deus. E não tinha Deus porque ele não dava espaço para Deus habitar na vida dele. Por isso, só não tinha Deus. O que mais ele precisava, ele não dava abertura para Deus habitar na vida dele. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada, mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, todos os soldados morreram naquele dia. Olha o que uma pessoa sem direção pode fazer com a vida dela, com a vida da família, com a vida da empresa, dos soldados, né, do país. Olha o que uma pessoa sem direção pode fazer. Por isso você tem que tomar muito cuidado quem dirige a tua vida. Se não for Deus, se você for dirigido por alguém sem cabeça, se as orientações que você recebe de alguém que não tem visão nem para ela. Às vezes eu vejo gente que às vezes nem eu reconheço, nem acredito, que você olha e fala: Jesus, um dia foi espetacular. De repente você fala: meu Deus, como as pessoas se perdem dessa maneira? Você olha para o Saul, um homem que foi espetacular, você olha e diz: como é que uma pessoa se perde dessa maneira? O Espírito. Se não muda o Espírito, ou se muda o Espírito, que era bom para ruim, está aqui, ó. Nas mãos dele, os filisteus tomaram o poder, mataram os filhos dele. Ele, no desespero, pediu para o escudeiro matar ele. O escudeiro não teve coragem de fazer uma coisa dessa. Ele se matou. Por quê? Porque ele não viu mais. Olha, esse homem, ele podia ter pedido misericórdia, ele sabia onde buscar. Mas as pessoas vão fazendo, por fim ela só vê uma saída.
a morte. Quantas vezes eu encontrei gente que só enxergava como saída a morte, o desistir de tudo mesmo, o desaparecer, morrer. Não via como saída se arrepender e se encher do Espírito Santo. Fazer o que é preciso, botar a boca no pó e recomeçar em Deus. Não via. Ele não via como saída a coisa certa, porque o diabo cega. O diabo só veio para matar, roubar e destruir. Aí ele vai fazendo isso com as pessoas. Ele vai cegando e vai mostrando para elas que não tem mais jeito mesmo. E elas vão se entregando àquele espírito. Até que um dia elas não encontram mais saída. E quando acordam já é o fim de tudo, acabou. Acabam com a vida. Acabam. Se suicidou. E vinha num processo só de perdas, humilhação, fracasso, decadência, e mais covardia, e mais mentira, e mais escolhas erradas, e mais escolha errada, e mais escolha errada. O orgulho do Saul acabou com ele. Outro dia eu falava sobre o Deus orgulho. O Deus do Saul era o orgulho, que fazia ele ser um complexado, covarde, fraco. Você vê que era tipo um sujeito cego, que não admitia, não via o quanto ele estava acabado, perdido, pior talvez do que ele mesmo estava vendo. Pior. Ele a exposição dele era tão grande, todo mundo via a loucura dele, os oficiais viam que ele era um sujeito perturbado, que não era mais aquele sujeito cheio do espírito, mas o sujeito atormentado. Porque vai se tornando, era notório que ele era atormentado pelo mal, que ele só perdia credibilidade, força, a exposição. Por quê? Porque não vigiou, falava demais, fazia demais, tudo errado, tudo errado. Chegou a esse ponto aqui, se suicidou. Aí você vê o que é uma pessoa também sem esperança. Que pega o mesmo espírito do outro. O escudeiro, quando viu que ele se suicidou também. Porque espírito contagia, né? É contagioso. O espírito do suicídio, você vê que o espírito de morte rondou das mais diversas maneiras ali. Os filhos dele foram assassinados. Ele se suicidou, o escudeiro se suicidou e o exército inteiro foi assassinado. Num único dia. Essa destruição. Você olha e fala, não parece nem verdade, mas foi. Mas tudo começou quando Deus dava uma direção, ele fazia outra, e Deus ainda resistia. Você vê que o Espírito Santo, você pode ler um pouco antes, o Espírito Santo ainda estava. Você vê que há uma luta, Deus lutando para resgatar aquela pessoa, até que chegou um ponto que o Espírito de Deus se retirou. E quando se retirou, aí o negócio perdeu o controle de vez mesmo, e não teve mais conserto, ele foi enlouquecendo. Você vê que ele era um sujeito totalmente desequilibrado, ora ele estava de um jeito, ora ele estava de outro. Você vê que nitidamente era uma pessoa insatisfeita, uma pessoa vazia, uma pessoa que nada preenchia. Por quê? Era a falta de Deus. A falta de Deus. Ele perdeu, ele foi roubado. A maior vitória da vida do ser humano é a capacidade de se arrepender. E ele foi roubado nessa área. O diabo conseguiu roubar dele. Porque se você pensa que o diabo está preocupado em roubar teu carro, tua casa, teu celular, que esse seria o maior roubo da sua vida, não. Ele quer roubar a tua capacidade de se arrepender. Porque se ele conseguir roubar isso de você, ele vai te destruir para sempre. Acabou. Gente, eu lido com gente há muitos anos, e o que eu mais encontrei, infelizmente, foi pessoas, isso eu posso falar desde bispo, pastor, pessoas de tudo quanto é jeito, que perderam a capacidade, foram cauterizando o coração, permitindo a cauterização do coração,
da consciência e perder a capacidade de se arrepender. E se perder um feio. E aí se encontra gente, aqueles que realmente se suicidam, aqueles que enlouquecem, vão parar em hospital psiquiátrico, gente que se isola, vai ficando maluco, não fala coisa com coisa mais, porque aí o diabo toma conta da pessoa, mas porque as pessoas vão brincando com a vida espiritual, elas acham que não tem problema, elas vão brincando com a vida espiritual, e nessa de brincar com a vida espiritual, que é a coisa mais séria da vida da gente, um dia é tarde demais. Você não consegue mais se arrepender, acabou. Não há mais arrependimento. E arrependimento é uma coisa que vem da alma. Quando você se arrepende, você passa a ter nojo do pecado. Você tem nojo daquilo, você não quer aquilo nunca mais para a tua vida. Você tem vergonha daquilo. Mas quando você é capaz, você pede perdão, mas daqui a pouco você está fazendo tudo de novo, significa que você teve remorso, mas muito longe. Remorso não tem nada a ver com arrependimento. Por gentileza, se coloque em pé, por favor. A mão no seu coração. E eu quero que você abra o seu coração e fale com Deus. Depois dessa mensagem, eu penso que a gente tem que ter aqueles momentos nossos com Deus, falar com Deus, falar com Deus, falar com Deus, e falar com Deus, e falar com Deus, e falar com Deus. Só falar com Deus. Enche o meu coração de ti, pois sem ti não sou nada, Jesus, tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exaltar o teu nome, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te amar como me amou, pois naquela cruz se entregou por mim. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, negar tudo o que sou e ser santo como és, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Me convém diminuir, para que o Senhor cresça em mim. Me convém me esvaziar e encher-me de ti, Negar tudo o que sou e ser santo como és, pegar a minha cruz, tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Enche o meu mantenha o teu espírito em Deus e lembra disso. A maior vitória do ser humano
A maior vitória da minha vida, da sua vida, da nossa vida, é a capacidade de atingir arrependimento, de chegar ao arrependimento. Fique feliz quando você tiver nojo do pecado, te der aquele incômodo, aquele mal-estar. Quando você vier à sua memória, sabe aquelas lembranças de coisas que a gente já fez aí atrás, que a gente não gosta de lembrar, e que de repente vem à sua memória e aquilo te incomoda. Você fala, credo, não quero lembrar disso não. Se eu pudesse voltar lá, se Deus me desse a capacidade de fazer Senhor, às vezes eu mesmo dentro de mim penso em situações, falo, se o Senhor me dissesse algumas coisas, você quer, o que você quer? Falou, Senhor, eu queria apagar isso aqui da minha vida. Não gosto disso, não quero lembrar disso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando você que está aí, lembra de coisas que você diz assim, Deus me livre, me guarda, Senhor, me guarda, nunca mais isso aqui na minha vida. Não vou falar isso mais, não vou fazer isso mais. Não quero isso para mim. Sabe, estou limpo disso, não quero isso mais. Isso é maravilhoso, é a capacidade de você se arrepender, de você ter nojo do pecado, pavor daquelas coisas que você sabe que desagradam a Deus, que você diz, nunca mais isso para a minha vida, nunca mais, nunca mais, nunca mais. E você repete, eu tenho coisa que às vezes eu estou orando a Deus, eu falo, nunca mais, Senhor, nossa Senhor, que coisa, não quero isso, não quero, eu quero te agradar, eu quero te agradar. Meu prazer é te agradar. Ai, que coisa boa, você sentir dentro de você um desejo de agradar a Deus, o prazer em agradar a Deus, prazer. A maior conquista da vida do ser humano, a maior vitória, o seu maior milagre, a sua maior bênção, é você conseguir se arrepender, é a capacidade de se arrepender. Em nome de Jesus, se você sente que perdeu, pede a Deus com a força da tua alma. Não faz o que Saul fez. Ele não conseguia se arrepender e ele não brigou por isso. Ele tinha que ter parado tudo e brigado por isso. Ele tinha que ter corrido atrás disso. Ele tinha que ter brigado por isso. Sabe? Ele tinha que ter colocado isso como uma prioridade, a prioridade da vida dele, indo atrás disso desesperadamente. Mas ele não foi. Ele até buscava, mas não me responde, eu vou buscar outra coisa. E acabou com a vida dele. Busca a Deus. Desesperadamente, busca a Deus. Eu já falei aqui para você que a gente deve buscar a Deus como se estivéssemos desesperados. Porque eu, por exemplo, quando eu busquei a Deus em momentos de desespero, eu busquei a Deus com tanta força, que só não saiu sangue pelos poros como foi com Jesus, mas que eu parecia que eu ia estourar de tanta força que eu botava, me ajuda Senhor, me ajuda Senhor. Me ajuda Senhor. Buscar a Deus com toda a força da vida. Não deixa te passar esse entendimento. Protege a tua vida espiritual. Defenda a tua vida espiritual com toda a força da tua vida. Se volta para Deus, cuida da tua vida espiritual. Ora o Espírito Santo. Se você sente que não tem mais a capacidade de se arrepender, busca com toda a força da tua vida. Porque essa é a maior vitória da vida da gente. Porque quando uma pessoa consegue se arrepender, ela vai conseguir chegar a Deus e tudo que ela precisa, ela vai atingir em Deus. O Espírito Santo, aqui estamos nós na tua presença. Senhor, eu oro, eu busco do Senhor agora, exatamente isso.
essa conquista, essa vitória, esse milagre, essa vitória. Que é a capacidade da gente se arrepender. Meu Deus, se algum perdeu, que isso seja mudado aqui hoje. Meu Deus, que essa palavra possa causar temor. Talvez tenha pessoas aqui também sendo atormentadas pelo mal. Não tem paz para dormir, para comer, para viver. Não tem paz mais na vida. É um tormento. E talvez não está se dando conta que é a falta do Senhor, a falta do teu Espírito. Vai passando o teu sangue sobre cada um aqui agora. Vai queimando a cada um do alto da cabeça, a planta dos pés. Eu quero repreender agora toda cegueira espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus a cegueira espiritual, a dureza de coração, a perda da sensibilidade ao teu espírito. Eu repreendo agora em nome de Jesus essa perda da sensibilidade à voz do teu espírito. Eu repreendo em nome de Jesus essa consciência cauterizada, essa mente bloqueada. Senhor, vai renovando a mente dessa pessoa, vai tirando as escamas dos olhos, vai tirando o argueiro, vai passando colírio nos olhos dela, vai dando visão espiritual, vai tirando essa surdez espiritual, vai tirando essa dureza de coração, vai tirando agora, vai trocando esse coração de pedra por um de carne, vai passando o teu sangue sobre essa boca, vai mudando o espírito, vai mudando a fé, vai mudando a visão dessa pessoa agora, Senhor. Meu Deus, essa dureza, essa mente cauterizada, essa consciência cauterizada, eu repreendo em nome de Jesus. Essa consciência cauterizada, eu repreendo agora em nome de Jesus. Consciência cauterizada, demônio que tem cauterizado a mente dessa pessoa, cauterizada a consciência dessa pessoa, vai desalojando agora, da vida dela agora, essa cauterização de consciência, eu repreendo agora em nome de Jesus. Essa falta de temor, essa cegueira espiritual, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Todo domínio maligno, onde houver um domínio maligno, todo demônio que tem dominado a mente, o coração, o espírito dessa pessoa e conduzido ela para o pecado, conduzido para o pecado, para a destruição, para a falta de temor, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai saindo agora essa falta de temor, esse orgulho, essa covardia, essa dureza de coração, saia em nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus. Essa falta de comunhão, essa falta de comunhão, essa falta de relacionamento com o Senhor, esse bloqueio, vai saindo em nome de Jesus agora. Esse espírito da mentira, do engano, vai saindo agora da falsidade, vai saindo agora em nome de Jesus. Espírito do orgulho, da falsidade, da falta de temor, desaloja aí agora todo demônio que tem dominado a vida dessa pessoa e levado ela para o espírito e conduzido ela para a falsidade. É tanta falsidade, é tanta falta de temor, é falta de temor, falta de temor. Eu repreendo em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, esse espírito da loucura que domina a mente dessa pessoa, vai desalojando aí agora, da insensibilidade. Eu ordeno agora em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, queima essa pessoa do alto da cabeça, a planta dos pés, essa mente que só é dominada por mal, só vive maquinando o mal, só se volta para o mal, vai desalojando agora, que não tem temor em falar, em mentir, em fazer negócios errados, em não fazer aquilo que a tua palavra manda. Eu repreendo agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, esse espírito que leva essa pessoa ao desequilíbrio emocional, vai desalojando aí agora, o desequilíbrio emocional, vai desalojando aí agora, legiões de demônios, casta de demônios, potestades de demônios que dominam a vida dessa pessoa, desaloja aí agora, onde estiver a falta de temor, onde estiver o demônio da mentira, do engano, da falsidade, da bipolaridade, do desequilíbrio emocional, vai desalojando aí agora, do engano. Você é legiões de demônios, você é demônio que causa o engano, que leva ao engano, que tem lutado usando a mente dessa pessoa para o engano, a mente dela só maquina para o mal, vive
vive só funcionando para o mal. Vai desalojando aí agora, desaloja aí agora, legiões de demônios, casta de demônios, espíritos do inferno, desaloja aí agora, todo domínio mental, emocional, eu ordeno, saia, saia e sai em nome de Jesus agora, sai agora. Queima essa vida do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Queima agora. Eu vou pedir para você colocar a mão na sua cabeça. E você junto comigo, o que você sabe que tem sido um problema na tua vida, manda sair. Seja franco, seja sincero. O que você sabe que é um problema na tua vida, manda sair. O demônio mau só te puxa para o lado errado, manda sair. Manda sair. Você tem pensamentos obscenos, pensamentos de mentira, pensamentos de engano, entendeu? Pensamentos malignos, que te conduzem ao engano, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, manda agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, manda sair agora, dá essa ordem agora. Vai saindo agora, essa cegueira espiritual, espírito religioso, emocional, vai desalojando da minha vida agora, da mentira, da falsidade, do orgulho, da covardia, do medo, do desequilíbrio, vai desalojando da minha vida agora, de pensamentos enganosos, voltados para a imoralidade, vai desalojando da minha vida agora. Eu ordeno da minha mente. Espírito maligno que tem enfraquecido a minha mente, controlado a minha mente, levado a minha mente a lugares errados, a condução errada. Sai da minha vida, sai da minha mente, sai do meu coração, em nome de Jesus. Diga nesse momento que você não aceita a falta de temor, a falta de capacidade de se arrepender. Você não será roubado. Diga: eu não vou ser roubado, eu não aceito isso na minha vida, eu rejeito agora, em o nome do Senhor Jesus, todo domínio maligno sobre a minha vida. Eu dou essa ordem: saia, saia e sai em nome de Jesus agora. Saia em nome de Jesus. Volta a mão para o seu coração e pede para Deus trocar o seu coração. Se ele tiver um coração insensível, troca. Mas se ele já é sensível, pede para Deus te dar mais sensibilidade ainda. Pede agora. Diga para ele: Espírito Santo, eu quero mais sensibilidade, mais sensibilidade, mais sensibilidade. Eu quero, meu Pai, ser extremamente sensível à sua voz. Eu quero sensibilidade à tua presença, sensibilidade ao pecado, sensibilidade às coisas erradas. Eu quero uma consciência sensível. Eu quero sensibilidade à tua voz, Espírito Santo. Aumenta a minha sensibilidade. Eu quero um espírito de temor sobre mim. Eu quero temor. Senhor, derrama um espírito de temor. Repousa o espírito de temor sobre o teu povo. Repousa o espírito de temor. Repousa o espírito de temor sobre o teu povo, meu Pai. Sobre cada um de nós. Meu Pai, nós queremos um espírito sensível, muito sensível. Nós queremos uma sensibilidade à flor. Nós queremos sentir uma palavra, uma atitude. Nós já queremos ser tocados. Nós queremos sensibilidade ao teu Espírito Santo. Nós queremos sensibilidade em relação ao pecado. Nós queremos sim nos sentir, ó meu Deus,
incomodados com o pecado. Nós queremos nojo do pecado. Nós queremos ser praticantes da santificação. Nós não aceitamos ser praticantes do pecado, ser coniventes com o pecado, viver no pecado, não temer ao Senhor. Nós não aceitamos isso. Nós rejeitamos. Nós não vamos perecer e nós não aceitamos isso para a nossa vida. Nós tomamos posse aqui hoje de um espírito de temor e altamente sensível à tua presença, Espírito Santo. Sensível à tua voz, sensível, que basta uma palavrinha contrária que te desagrada, nós vamos nos sentir incomodados. Que o pecado nos incomode, que o pecado nos incomode barbaramente, que uma palavra precipitada venha realmente tirar a nossa paz e mostrar para nós que o Senhor não se agradou. Nós queremos sensibilidade ao teu Espírito, Senhor. Nós queremos o Espírito da verdade dominando a nossa vida. Que o Espírito da verdade domine a vida do teu povo. Que o Espírito da verdade domine a vida de cada um de nós. Que jamais venhamos viver no pecado, sem sensibilidade, sem nada. Nos guarda. Eu quero pedir ao Senhor que a capacidade de se arrepender possa dominar a vida de cada um. E que essa pessoa hoje ela veja que a maior vitória da vida dela, a maior conquista da vida dela, a maior vitória, conquista, é ela conseguir se arrepender, ela conseguir ouvir a sua voz, ela ter sensibilidade ao teu espírito, altamente sensível à tua voz. É isso que eu quero que você peça para Deus. Eu quero ser altamente sensível à sua voz. Eu quero que você peça para o Espírito Santo que uma palavrinha errada que sair da tua boca te incomode. Que não seja só uma atitude, não, uma palavra que sair precipitada te incomode, ao ponto de você saber, entristecer o Espírito Santo. Fala isso para ele: eu quero saber todas as vezes que eu te entristecer. Eu quero saber. Eu quero ser incomodado. Me incomoda. Tem misericórdia de mim e me dê essa vitória. Tem misericórdia de mim e me dê essa vitória. Eu quero me sentir incomodadíssimo com o pecado, com aquilo que eu sei que a tua palavra condena. Em nome de Jesus. Faz uma grande obra aqui, Espírito Santo. Que não sejamos as mesmas pessoas, não vivamos da mesma maneira. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Obrigada por esta reunião. Obrigada por esta mensagem. Obrigada pelas conquistas desta reunião. Obrigada, meu Deus, pelo entendimento, pelo Espírito. Obrigada pela vitória de estar aqui. Obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Amém e amém.